Olá, sejam todos muito bem-vindos a este 8º episódio de Ao Pé da Mina. Tudo sobre mineração, sustentabilidade, negócios e gente. Um oferecimento de Itaminas, mineração que sustenta a vida e realização de um fator: apuração, informação, opinião. E hoje a conversa, como sempre, mais um bate-papo super especial, é com a Regina Rodrigues, gerente de geotecnia da Itaminas. Regina, obrigado demais por me receber aqui. Obrigado pelo tempo que eu vou te tomar, porque eu falo igual papagaio e a gente vai ficar aqui até o fim do dia. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Ricardo. Agradeço demais o convite, a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Realmente é uma grande oportunidade para mim. Espero contribuir bastante aí com o propósito, né? Que a gente tenha uma conversa gostosa, fluídica e principalmente que a gente leve a informação, né, de geotecnia e demais temas que a gente possa vir a tratar, não só para as pessoas da Itaminas, mas com as pessoas que estejam fora da Itaminas, né, ampliando o conhecimento delas sobre mineração. Eba, é essa a ideia. Então vamos começar pelo começo. Explica para mim, para todo mundo que está assistindo a gente, o que de fato é geotecnia? Como que é uma ciência? Porque é uma ciência tão importante assim, como que ela impacta no nosso dia a dia? Onde que a geotecnia está presente? Não só na mineração, é claro que eu quero te ouvir também sobre geotecnia na mineração, mas no nosso cotidiano. Achei essa pergunta fantástica, porque infelizmente a geotecnia hoje, né, atualmente, ela está muito ligada à questão de barragens e a gente sabe, né, o motivo, mas as pessoas, o que é geotecnia? É a turma que olha a barragem. Eu tenho a impressão assim, o que as pessoas pensam, né, que fica eu e a equipe lá, 20 pessoas olhando para a barragem, a equipe que olha a barragem, né, tá bonita hoje, não tá, como é que é? Então, assim, não é isso, né? É muito mais amplo que isso. Hoje a gente fala nisso, mas é muito mais, né? A geotecnia, ela é uma ciência, como você mesmo falou, que estuda solo, que estuda rocha, e isso está com a gente o tempo todo, né? Faz parte. Sobre solo ou subsolo? Isso, ou hoje, tudo? Tudo. Para cima e para baixo? Mas eu diria 50 metros de profundidade, né? No máximo. Mais profundo que isso já é mais a ciência da geologia, né? E a gente está mais no contexto do solo e das rochas para embasar obras civis, vamos dizer assim. Qualquer então, assim, obra? Tipo ponte, viaduto? Sim, a gente pode trazer aqui para o contexto de agora. Por exemplo, esse banco. Ele é móvel, mas vamos supor que ele está fixado aqui, né? Sobre esse solo. Então, assim, esse solo aqui, ele tinha capacidade de suportar esse banco? Né? Ele firme o suficiente para eu escavar e encaixar os pés dele? Como que é? O que eu vou escavar? Eu vou ter capacidade de escavar? Né? Então, eu preciso saber desse contexto para um simples banco, né? Para ver se ele não vai tombar a gente aqui, né? E assim a gente leva para as demais áreas, né? do mundo, da sociedade. Eu vou construir um prédio, imagina a segurança que eu tenho que ter na fundação desse prédio. Eu vou construir uma casa, eu tenho uma encosta do lado dessa casa. Essa encosta, ela está firme, vamos dizer assim, né? Palavras mais acessíveis, ela está firme ou não? Né? Ela vai ceder ou não? Ela tem a capacidade de cair sobre a minha casa ou não? Né? De trazer prejuízos para o meu patrimônio, de possivelmente até tirar vidas. Então, isso é a geotecnia. Então, é a saúde desse solo, dessas rochas, que a gente estuda. É o médico, vamos dizer assim. É o médico do solo e das rochas. É interessante. Realmente é uma ciência, exige dados, exige cálculo, mas você falou do banco. No dia a dia, então, todos nós praticamos essa geotecnia até sem saber, né? Exatamente. De forma quase que intuitiva. Você falou tudo. O que a gente fala assim, olha, o primeiro dado geotécnico que a gente olha é o frio na barriga. Porque a gente tem isso intuitivamente, faz parte da nossa história. Se a gente olha para trás, as pirâmides do Egito, quem construiu, ele tinha uma noção intuitiva, empírica do solo, que aquele solo ali, ele suportaria construções tão pesadas quanto as pirâmides do Egito. Então, assim, foi no século passado, através de um cientista chamado Terzak, todo geotécnico reza para Terzak, que ele foi realmente o pai da geotecnia. Ele transformou o que era empírico, o que era experiência, em fórmulas matemáticas, né? Ele transformou isso em ciência e daí surgiu a geotecnia. Então ela tem esse início muito intuitivo, muito empírico, que é da nossa história enquanto ser humano, enquanto humanidade, que todo mundo tem. Né? Você chega num lugar, nossa, não estou sentindo segurança, né? A gente viu, por exemplo,
barcos em Capitólio, né? A gente viu isso em 21, eles estavam fazendo um passeio, quando uma rocha, Sim. ela começa a ceder. Você percebe que as pessoas ali já começam a se agitar, tem alguma coisa errada, os barcos já se afastam. Então isso é intuitivo, mas foi Terzak que transformou isso em ciência, né? Então, mais ou menos na década de 50, até um pouquinho antes, a gente começou a levar essa ciência para grandes construções, né? Principalmente barragens hidráulicas, né, de contenção de água para transformação de energia, mas aí tem um salto aí de mais umas décadas para a geotecnia entrar fortemente como ciência também na mineração. E é muito ligado só para barragens? Ou, por exemplo, aqui na Itaminas, eu visitei instalações imensas aqui, filtragem, por exemplo. A geotecnia está presente nisso também. Antes de você implementar ou implantar um espaço daquele, você tem que ter esse estudo também. Não é só barragem. Mais uma vez, uma pergunta providencial. Todas as estruturas da Itaminas, principalmente essas de grande porte, elas tiveram estudo de fundação antes. Eu relacionei que a gente é médico, né? Do solo e das rochas. Então a gente faz semelhante ao médico, a gente vai à área, a gente inspeciona esse solo, a gente coleta amostras, né? A gente não faz exames de saúde, mesma coisa, a gente coleta essas amostras são enviadas para laboratório, a gente sabe qual que é a condição do solo e qual que é a capacidade ou não de suportar aquela estrutura. Então, por exemplo, filtragem, né? Eu sei que já esteve aqui com o Jô conversando, teve um estudo de fundação dela antes dessa filtragem ser construída, e todas as demais obras da Itaminas, obras civis, escritório, a mesma coisa, a gente vai antes coletando informações, sejam visuais, sejam de amostras mesmo, sejam de dados laboratoriais, para confirmar se esse solo tem condições de suportar essas estruturas. E não é só barragem, não é só no caso de solos. Por exemplo, eu sei também que você esteve com o André, né? Vocês foram na mina. Em vários lugares. Exato. Então, na cava, qual que é a situação geotécnica das rochas que estão naquela cava? Elas estão seguras? A gente olha, elas estão seguras, já te garanto. Então, a gente olha isso, né? A gente sonda essas rochas, a gente manda essas rochas para exame, a gente transforma isso em modelos numéricos, matemáticos, a gente tem um fator que a gente chama de segurança, para dizer se essa estrutura está estável ou não. E ali também na cava, você viu que a gente tira parte do material, que é minério, e beneficia, correto? Mas tem parte daquele material da cava que você precisa tirar para alcançar o seu minério, mas que ele não tem valor econômico no momento. É o rejeito? Ainda não, é o estéreo. Aí o estéreo, o que a gente faz com ele? A gente precisa destinar esse estéreo de forma segura. A mineração, ela desafiou a geotecnia justamente na quantidade de material que se gera, né? São milhões de minério que a gente tira, né, todo ano, consequentemente também muito material de estéreo, e a gente precisa dispor isso de forma segura. Então a gente constrói, a gente chama de pilhas, em formato de bolo de noiva. É esse o termo mesmo. Pera, que a gente então usa agora eu aqui. já sei. Vamos ver se eu aprendi direitinho. Se eu aprendi, a gente tem que ir lá tem que pagar a cerveja pro Jonathan. Esse estéreo vai para aquela planta de filtragem, dali é retirado toda a umidade, e aí que você faz o empilhamento a seco do material e vira rejeito. Acertei? Fala que eu acertei. Ainda não. Jonathan, a culpa é sua. Não, acho que é minha. Vou te explicar, vou te ajudar. Então, assim, a gente tira o estéreo da mina, que ainda não é um minério, ele ainda não foi para instalação, e a gente empilha em formato de bolo de noiva. São o quê? Camadas que a gente vai acendendo da base até o topo, e ali a gente tem que ter um controle geotécnico. Qual que é a altura de cada camada? Qual que é a inclinação de cada camada? Entre uma camada de bolo e outra, eu tenho que ter quanto de espaço ali no horizontal, que a gente chama de berma. Então, a gente controla essa pilha e, consequentemente, a gente atesta se está estável ou não. Essa outra parte do minério, né, que você está, né, é o rejeito, né, como que é, né, qual parte que entra o rejeito, esse minério, ele segue para a planta. E ali, ele tem um processo de concentração. A gente transforma, a Itaminas é excelente em tratar minérios de baixo teor e vender produtos de alto teor. Então, a gente pega um minério de 45 em média de ferro e transforma em um produto de 62, 63 até 67, né, que é a nossa estratégia de ferro. Porém, isso não é uma mágica, é uma concentração. Então, eu vou concentrar aquele material, aquele ferro, mas vai ter aquela porção que ela não foi concentrada, porque ela não interessa, né,
não é a parte da venda da Itaminas. Economicamente não interessa. Exatamente. Uhum. Então, é essa parte normalmente carregada de água, porque uma vez que a gente fez um processo, a gente inseriu água nesse processo, é que é o rejeito. E eu nem gosto desse nome. Não gosto, acho um nome pejorativo. Porque esse material ele não tem valor econômico hoje. Futuramente, ele vai ter. Então, a gente pega esse rejeito, na verdade o Jonathan que esteve aqui antes, né, que ele é o responsável pela filtragem, ele pega esse rejeito carregado ainda de umidade, cerca de 80% de água, e submete a um processo mecânico mesmo, muito interessante, de expulsão dessa água. Então a gente recebe esse rejeito em forma de tortas, que ele fica bem prensadinho, a gente chama de tortas, e empilha ele a seco. E esse é um processo que a gente também é referência. Regina, você falou que ele não tem proveito econômico hoje. Eu estou enganado, e se eu tiver me corrige, mas o André, ele me falou que justamente há planos de investimento futuro em equipamento e maquinário para poder extrair também partes, ainda que sejam economicamente viáveis, né? Produtivo desse rejeito, é isso mesmo? Sim, do rejeito e do estéreo. Lembra o contexto do estéreo? Aquilo que nem chega para a planta? Ali na cava já disse, olha, ele não tem interesse econômico no momento, então eu vou deixar ele em pilha de estéreo. Então, essas pilhas de estéreo, com a evolução da tecnologia, do processo, que a Itaminas está assim, caminhando muito acelerado, né? Para ele, a gente vai diminuir esse estéreo, porque a gente vai aproveitar muito mais o material ainda. Se ele tem potencial de ferro, ele vai ser submetido ao processo. Aí esse processo é concentrado, né, como eu disse, e gera o rejeito. E este rejeito a gente empilha. Então, assim, novamente, né, te contando um pouquinho, a gente é referência no empilhamento de rejeitos também. Porque a gente é uma das poucas empresas, a gente fez muito benchmark, que empilha o que a gente chama de rejeito total. E o nosso rejeito é muito fino. A gente não trabalha mais com barragem, a gente empilha 100% nosso rejeito. Então, assim, a Itaminas entende que a sociedade, até a gente também, a gente está saturado, né, de barragem. Você vê que, né, a gente fala barragem com a sociedade, eles, né, já sentem o incômodo, a gente sabe por quê. Então, assim, ela não quer trabalhar com barragem, ela não trabalha com barragem. Isso é um pilar muito forte do nosso ESG, inclusive, né? A parte não só ambiental, mas como social dele, de não termos mais barragens. Aqui são 2 S's. É a segurança, né? Eu acompanhei esse podcast do Alexandre também. Estou te devendo a cerveja, né? Alexandre. É o E2SG, né? Isso mesmo. Muito interessante. E a geotecnia, ela entra nesse segundo S também. Ela já está ali no meio ambiente, que uma vez que a gente mantém a segurança e estabilidade nas nossas estruturas, a gente está preservando o meio ambiente, a gente está preservando pessoas. Ela já está muito no lado do social, né, com essa resposta que a gente está dando para a sociedade, de que as nossas estruturas elas são seguras, né, de que barragem a gente não trabalha mais com ela. E aí ela entra também nesse segundo S, então, né, que é próprio aqui da Itaminas, que é da segurança. Então, quem trabalha com geotecnia, ela tem que trabalhar primeiro com segurança. Ela é uma pessoa que ela tem que ter como primeiro valor dela a segurança. Porque é muita responsabilidade, né, sobre as estruturas. A gente viu várias, né, tragédias em que a gente vê o tanto que um lapso, né, uma instabilização geotécnica, o potencial que ela tem, né, de causar no meio ambiente, nas pessoas. Então, isso tem que estar intrínseco. Entrei para a geotecnia, segurança é o meu lema, né? Você é engenheira geológica formada pela Universidade Federal de Ouro Preto. Sim. É pós-graduada em engenharia geotécnica pela PUC Minas. Trabalhou também em grandes mineradoras. Sim. Há uma constante evolução, você precisa ficar o tempo todo se atualizando em novas técnicas. Você acabou de falar, a gente acabou de falar, a geotecnia é uma ciência. Há inovação científica, acadêmica também no seu segmento? O tempo todo. O tempo todo, porque uma vez que a gente entra nesse contexto social de gerenciamento de risco, não basta eu só fazer um bom projeto geotécnico. Eu tenho que monitorar a evolução dessa construção geotécnica ao longo do tempo. Então eu preciso monitorar como é que essa estrutura está, como é que está a saúde dela, novamente, né, relacionando aí com a medicina aí do solo, das rochas, como que está essa estrutura ao longo do tempo, quando que ela vai fechar e mesmo no pós-fechamento,
como que eu tenho que gerenciar essa estrutura de forma a mantê-la segura e sustentável. Então não basta mais só eu ser especialista em concepções de projeto, eu tenho que ser especialista em gestão de riscos, nesse cuidado. E aí entra muito a tecnologia, e isso veio de 2000 para cá, né, que a gente também, novamente, sabe por que face às tragédias. Então, assim, de 2000 para cá, aumentaram muito o número de ABNTs, né, que são normativos técnicos, né, aqui brasileiros. Foram publicados vários guias práticos no mundo, né, seja de monitoramento dessas estruturas, de gestão de projetos, de cuidados mesmo, né, que a gente tem que ter, por exemplo, com cava. Então foram vários guias internacionais nesse tempo. A tecnologia avançou no nosso cotidiano, né? Hoje está todo mundo aí, né? Você está com o tablet na mão, o celular, a internet. A tecnologia ela está acompanhando também as necessidades da geotecnia. Então hoje você faz uma inspeção, você usa drone, seus instrumentos que estão lá medindo a saúde da estrutura, eles são automatizados, eles fazem links com centros de monitoramento. A gente tem um centro de monitoramento integrado, a gente tem radar que fica 24 horas por dia, por exemplo, na nossa cava, passando essa informação o tempo todo para um centro de monitoramento. Então a tecnologia está muito forte, avançada também no setor, e os normativos eles estão acompanhando também toda essa evolução, né? Para barragens tem o E-Code também que foi criado, diversos ABNTs, a ABNT de barragem, né, a 13028, a de pilhas, a 13029, e por aí vai. A gente tem que estar sempre muito atento, exato, para a gente acompanhar aí as necessidades do setor. Olha só, praticamente todos os segmentos da economia brasileira, eu acho que mundial também, mas o nosso quintal é o Brasil, principalmente nos segmentos que envolvem algum tipo de atividade industrial pesada, ainda que esteja em ascensão, ainda bem, mas ainda há uma desproporcionalidade entre mulheres e homens, né? Principalmente no segmento da mineração, que é um segmento historicamente, predominantemente ocupado por homens. Como que é liderar, né, um segmento, um setor tão importante assim, repito, num setor da economia que majoritariamente é composto por homens? É mais difícil por causa disso? A gente não pode negar, né, que essa ainda não equidade de gêneros, ela afeta, né, a mulher em todos os segmentos de trabalho. E na mineração, conforme você falou, ela é mais forte, sim, porque é um setor predominantemente masculino, né? Hoje a gente tem, segundo o IBRAM, 20% só de mulheres atuando na mineração, né? 80% são homens. E isso preocupa, né? Eu vou te falar, ser bem sincero, porque preocupa. Porque tem os dados também do IBGE, né? Do último dado do IBGE, são de 22 que foram divulgados, que 50% das famílias brasileiras, elas são gerenciadas por mulheres. Ela já tem mulheres, né, à frente ali daquela casa, sendo o principal pilar ali de sustento, né? Para os filhos, às vezes até os pais também estão com essas mulheres. E a gente observar que esse número não está também no mercado de trabalho, né, e sobretudo também na mineração, ela preocupa, né, gera um desequilíbrio social. Então a gente olhar para esse tema é muito importante para a gente fortalecer o nosso S lá, né, do ISD. Então a Itaminas, ela é muito precursora nisso, ela está tendo um crescimento muito avançado nisso e é um orgulho. Eu falo realmente com orgulho, porque você já foi contextualizado pelos novos tempos que a Itaminas, né, entrou, você esteve aqui com o Thiago, eu vi também. E nesse último ano, né, nesse primeiro, na verdade, ano de novos tempos, a Itaminas saiu de 8% de liderança feminina e foi para 15,06%. Dobrou. Em um ano, praticamente dobrou. Então, assim, se ela continua nesse ritmo, ela manda na curva. Ela manda na curva da liderança feminina. E influencia o resto do mercado? Exatamente, e gera um impacto social muito importante. A gente falou sobre isso com o Francisco no último episódio, sobre esse processo, né? Sobre o ecossistema, sobre públicos. Né? Você tem o público interno da Itaminas, que são os colaboradores diretos e indiretos. Você tem o público externo, mercados, fornecedores, a comunidade local.
Esse ecossistema ele tem que estar integrado. Quando você Exatamente. transforma internamente, você influencia toda essa cadeia. Exatamente. Isso é sensacional de ver. Demais. A E Itaminas motivador, né? muito. Então, assim, a Itaminas ela já muda desde 21, quando ela coloca uma mulher na diretoria, né? Que foi a Tuca, que também esteve aqui com você. Então, assim, você não precisa nem falar muito, palestrar. É muito simbólico. Eu falo assim, a palavra, né, motiva, o exemplo arrasta. Então, quando ela coloca uma mulher naquela posição ali de poder, ela dá um recado muito importante, que a diversidade importa, que a inclusão importa, né, que ela está olhando com cuidado para esse tema. Mas é interessante, assim, perfeito, eu estou Sim. 100% alinhado com você, mas é que você falou da Tuca, e eu estou percebendo isso com você agora também, o conceito, ele nunca pode estar dissociado da qualidade técnica, da meritocracia, e vocês conseguem aliar isso. Sim. A Tuca, eu comentei isso com ela, até porque, Regina, eu me considero vendedor, né? A minha carreira é comercial. Sim. E eu falo para ela, a gente olha para você, a gente vê uma vendedora nata, né? Aquela pessoa que tem Exato. paixão pela venda. Não é pelo fato de Sim. ser uma mulher, né? Como é o seu caso também, com todo esse preparo acadêmico e profissional também. Sim. Quando você une essas duas pontas, eu acho que o sucesso é garantido, né? Porque você inspira Exatamente. e ao mesmo tempo você é produtivo, você traz Sim. produtividade. Traz resultado, né? Então, assim, eu cheguei aqui na Itamina já com uma bagagem de quase 20 anos, né? De experiência, né, na mineração. Eu comecei com 15 Como anos. ela começou a trabalhar com 12 anos de idade? Foi. Que isso? Menor, aqueles Vamos ficar que é no- menor aprendiz, é isso? Não vamos entrar muito nesses detalhes, A né? mulher não gosta de falar disso. Não, mas pelo amor de Deus, mano. Sim, então assim, eu já vim com uma bagagem muito grande e a ascensão à liderança aconteceu aqui na Itamina justamente por esse olhar, esse cuidado. E veio através do André, que também já conversou com você, né? Que é uma pessoa de uma visão magnífica, né? Muito técnico, e ele sabendo, né? Dessa corrida pela igualdade, né? Que muitas empresas estão fazendo. A Vale foi precursora nisso, mas hoje a BHP e a Anglo, que são referências, né? Já estão com 35% de mulheres, né? Na liderança. Então, eles são a referência hoje, e o André, né? Já sabendo disso, ele me olha com esse carinho, né? Ele me olha e vê em mim essa potência, né? De transformar para a gestão. Então, assim, Há uma meta, então, de crescer esses números. Isso é um objetivo. é um objetivo, ainda não é um número, olha, por Tem exemplo, que- a Vale foi vamos sair de 13 até 26, vamos para 26%. Mas é um movimento muito nítido, igual eu falei, pela mudança dos números da chave, é um movimento muito nítido. Então, assim, eu não cheguei aqui sozinho, obviamente ninguém chega sozinho, né? Então, eu precisei que essas pessoas, né, acreditassem em mim. O André foi o primeiro a acreditar. O Argeu, o Rodrigo, eles permitiram que eu continuasse o trabalho, né? Assim como o Tiago também. Então, assim, é um movimento que ainda precisa que todos abracem, né? Justamente para que a gente mude esse cenário. Regina, você é responsável aqui na Itaminas pela segurança técnica, ambiental e legal de barragens, pilhas, cavas, encostas. Eu imagino que tamanha responsabilidade, né, é muito mais do que um desafio, isso está sempre dentro da sua cabeça, da hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Como é que você faz, né, para manter o equilíbrio que é necessário, né, para poder desempenhar esse papel que é tão relevante, é tão importante assim? Sei lá, você medita, você concentra, porque é muita responsabilidade. Sim, é muita responsabilidade. Só que a primeira coisa é o propósito. A gente não chega a lugar nenhum, a gente não se mantém em lugar nenhum sem propósito. O meu propósito com a segurança, ele é muito, muito forte. Então, quando eu estou aqui, eu sempre penso que eu estou fazendo algo com muito objetivo e que eu estou fazendo o melhor, né? Dentro dos meus conhecimentos, das técnicas do mercado. Então, eu fico muito focada aqui, muito segura de que as nossas estruturas estão seguras. Então, quando eu vou para casa, apesar da responsabilidade aqui, eu vou tranquila, né? De que eu fiz o meu melhor, de que as estruturas estão bem resguardadas, né? Que as famílias receberão de volta as suas pessoas, assim como elas vieram, são um pouquinho mais cansadas, mais sujas, mas apenas isso. E vou para casa tranquilo, né? Novamente eu repito. Chegando em casa, eu estar com os meus filhos,
Meus filhos são os meus propósitos. É difícil até, né, tocar no assunto. Sou mãe do João, um adolescente maravilhoso, 16 anos. Sou mãe da Lavínia também. Guarda isso, porque eu tenho uma pergunta sobre isso para te falar mais à frente. Tá bom. Eu quero voltar nisso. Mas você é de Ouro Preto, não é isso? Eu sou de Ouro Preto. É filha de Ouro Preto. Tem Exato. essa história que quem nasce em Ouro Preto tem o DNA da mineração, está no sangue, assim, nasceu para minerar? Exato. Assim, as pessoas todas que nascem em Minas já carregam mineração ali na identidade, né? Eu sou de Minas Gerais, né? E Ouro Preto mais ainda, né? O ouro ali. E eu cresci vendo o reflexo da mineração, né? Não só no desenvolvimento da cidade. Ouro Preto é uma cidade linda, né? Histórica e construída com os proventos do ouro, né? Isso é muito forte ali na história da cidade. Então, assim, eu escolhi primeiro o meu curso na Engenharia Geológica e voltar para Ouro Preto, porque embora eu tenha nascido lá, eu saí de lá com 10 anos de idade, né? Meu pai se aposentou e a gente se mudou para Sete Lagoas. Então, assim, eu queria voltar, eu queria fazer a Universidade de Ouro Preto e Engenharia Geológica para trabalhar com mineração. Então, justamente por isso, porque como diz a Paula Fernandes, né? Nasci no celeiro da arte, no berço mineiro, né? Eu sou essa pessoa, eu tenho muito essa ligação com mineração. Olha só, eu conheço casos de médicos, amigos meus, que se tornaram médicos porque em algum momento, né, pregresso na vida, na infância ou na adolescência, situações particulares, situações pessoais, acabaram levando essa pessoa a desenvolver essa aptidão por medicina, o desejo de cuidar das pessoas, de curar pessoas. Você antes trabalhava com geologia e não geotecnia. Isso eu entendi bem, apesar de estar no mesmo campo, são funções diferentes. A geotecnia está muito mais ligada, né, até isso mesmo, à segurança. Exato. Diante disso que eu acabei de falar, de casos que eu conheço pessoas que se tornaram médicas por eventos, né, que viveram sob o aspecto pessoal. Você acha que a geotecnia entrou na sua vida por causa disso? Foi uma questão pessoal, né, que te fez ressignificar o seu trabalho anterior em geologia para poder caminhar para a geotecnia? Se foi isso, você pode me explicar um pouquinho melhor, falar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Então, né, voltando ao contexto, eu já nasci, né, no berço da mineração e eu tinha essa vontade, esse sonho de trabalhar na mineração, já imaginava o meu propósito ali. E assim que eu entrei na mineração, eu fui para a cava mesmo, para o chão da mina. Então ali eu indicava onde estava o minério, qual que era a quantidade de minério, qual que era a qualidade, e estava plenamente satisfeita, né, nessa atividade, me sentindo parte do contexto e integrado. Porém, né, como eu te disse, eu já venho, né, de um histórico de 20 anos de mineração em várias mineradoras. Eu tive também a oportunidade de trabalhar na Vale. E a época do rompimento de Brumadinho, eu estava na Vale. E foi um momento de dor profunda, né? A gente até evita um pouco de falar, porque realmente é um tema muito sensível. Mas ali, né, eu perdi quase 20 colegas, né, que tinham trabalhado comigo ao longo desse tempo, e aquilo foi muito impactante. Pessoas jovens, muito boas de serviço, muito talentosas, com o mesmo propósito que eu tinha, com a mesma entrega. Então isso foi um divisor de águas na minha vida, né, na minha história profissional. Eu fiquei incrédula e como assim, né, uma estrutura desse tamanho, não dá sinais, eu preciso estudar isso. E aí eu estudei, foi assim que aconteceu, né, a tragédia, eu já me dediquei a estudar geotecnia, porque eu pensava assim, meu propósito agora tem que ser esse. Por isso que eu fiz essa analogia. Você acha que no seu caso foi o que te empurrou, que te motivou? Sem dúvida nenhuma. Para ressignificar tudo aquilo? Ressignificar, perdi um amigo mesmo, 7 anos dividindo, né, a baia ali junto, o posto de trabalho, uma pessoa cheia de vida, né, que se tornou supervisor e foi para Feijão. Isso foi muito, foi uma dor lacerante mesmo, sendo muito sincero. Eu acho que essa sua história ela é muito interessante, ela é muito impactante no sentido de que coisas ruins acontecem. O que importa é como a gente vai lidar com essas coisas ruins para frente. Não é? Dor,
saudade. Esses sentimentos eles ficam para sempre, mas a gente pode ressignificá-los. Exatamente. Quando você caminha para uma atividade, para aprender e trabalhar numa atividade justamente para poder tentar, né, impedir, porque as coisas não são 100% controláveis, mas impedir que coisas assim aconteçam, é uma maneira pessoal sua de ressignificar, de lidar com isso. Exatamente. Regina, você falou também um negócio muito legal a respeito do seu papel de liderança, como que você chegou aqui, e você citou expressamente, né, o Argeu, o Rodrigo, o Thiago, pessoas que confiaram em você para executar esse trabalho. Eu, ao longo de anos de vida profissional, eu tive a sorte de ter gurus, pessoas que sempre me pegaram pela mão e falaram assim, não, vem cá que você consegue ir adiante, você consegue ir além. Pessoas que me elevaram. Os ouvidos, nos ouvidos não, né? A boca miúda, a boa boca miúda aqui da Itaminas, me soprou que essa é uma característica sua, que você tem essa característica de pegar a sua equipe, as pessoas que trabalham com você e falar assim, vamos embora, vamos crescer junto, vamos desenvolver, que isso é seu. Fazer, né, proporcionar o desenvolvimento das pessoas. É porque isso é seu, já era assim, ou é uma forma até de retribuir isso mesmo que você teve aqui da Itaminas, né? Como que você enxerga isso? Eu acho que são os dois polos, né? Uma forma de retribuir, me ajudaram a crescer, acreditaram em mim, então eu vou passar essa corrente do bem para frente, vou olhar para as pessoas, vou enxergar nelas os talentos, vou fazer o meu melhor ali para motivar aquela pessoa a desenvolver os talentos, a ela acreditar, por exemplo, que na geotecnia esse é o espaço ideal de crescimento. Mas eu tenho muito mesmo essa ligação com pessoas, né? Da mesma forma que a gente estava falando em relação à segurança de barragens, né? Eu vou trazer de novo a fala do Thiago aqui, que nós recebemos agora no nosso quadro de colaboradoras, a filha da Sandra, né? Dona Sandra, né? Da Avabrum, que confiou a filha dela aqui. E aí esse compromisso também se estende aos demais da equipe, os filhos da Ana, da Ângela, da Silvana, estão, eu sinto todos como minha responsabilidade, né? Eu abraço essa causa, eu tenho muita essa ligação com pessoas e isso também se reflete no desenvolvimento, né? E eu trago isso também muito da maternidade. A gente olha às vezes uma mulher no mercado de trabalho que ela vai ser mãe, às vezes olha como negativa uma pessoa que vai sair de licença, que depois vai estar com uma criança pequena para cuidar. Mas essas mães, né, elas trazem uma bagagem muito grande de percepção do ser humano, de desenvolvimento desse ser humano, né? Então isso foi uma bagagem também pessoal que eu trouxe para cá. Então eu estudo muito para ser uma mãe. E assim que eu fui mãe, as pessoas, ele vai ter uma mãe maravilhosa. Eu não sentia que eu seria uma mãe maravilhosa. Eu preciso estudar, eu preciso saber o que é ser uma mãe maravilhosa. E aí eu fui muito no limbo do ser humano. Como que se dá o desenvolvimento do ser humano? Como é que se dá a formação das personalidades, do comportamento? E trago muito isso para cá. Porque todo mundo que chega aqui, ela não consegue deixar a bagagem pessoal dela para trás. A partir daqui eu não sigo essa religião, eu não tenho essa tal crença, eu não sigo tal partido e entro, né? Isso não existe. A partir do momento que a pessoa entra na portaria, ela entra com toda a bagagem dela, a bagagem familiar dela, né? A gente também passou por uma campanha importante, Setembro Amarelo, que trata isso também, né? O emocional das pessoas. Então é isso, quando uma pessoa aceita integrar a minha equipe, né? Fazer parte, né, desse movimento de cuidado de segurança das estruturas, do meio ambiente das pessoas, eu a olho inteira, né? Eu a vejo inteira, né? Quais são as habilidades? Alguns têm mais uma habilidade de oratória, outra de organização, né? Outro de motivar mesmo os outros, de, né, agregar a equipe. Então eu procuro sempre valorizar o que é melhor das pessoas, né? E trazer isso como resultado para a empresa. Então eu acho que é muito pessoal meu. Legal, porque é por isso que eu te perguntei, né? Tem pessoas que têm isso dentro de si, essa vontade de pegar, né? De pegar pela mão e ajudar
a desenvolver profissionalmente as pessoas, mas tem profissionais que não têm isso entre si, mas que e por tá causa... tudo bem também, né? São características. Exato, exato. Mas que por causa de um exemplo vivido, passam a adotar. No seu caso, pelo que você está me falando, são as duas coisas. Exato. São as duas Você, coisas. aquela hora eu te interrompi, falei assim, não fala não, que eu quero deixar isso por último. Tudo bem. Porque essas partes pessoais, e elas são sempre mais emocionantes, mais emotivas, eu gosto sempre de deixar por último, porque o propósito do Ao Pé da Mina, o próprio slogan diz, né? A gente fala sobre mineração, a gente fala sobre sustentabilidade, a gente fala sobre negócio, mas a gente fala sobretudo sobre gente. Porque por trás disso tudo estão as pessoas. Né? Sem o propósito de qualquer atividade econômica é o bem-estar coletivo das pessoas. Então essas causas pessoais eu gosto de deixar por último. E para além, né, de todas essas questões relacionadas ao seu ambiente de trabalho, também, né, esta boca miúda positiva daqui me soprou que você é uma mãezona. Que você vive, é daquelas mães que vivem intensamente a criação dos filhos. Você estava me dizendo que você tem 2. É isso. Mas me chamou muito a atenção, e eu queria muito saber de você, porque é um termo que eu não conhecia. Você dá muito atenção, né, à educação neuroconsciente. Sim. Explica para mim, explica para todo mundo exatamente o que é a educação neuroconsciente, como que você lida isso com seus filhos e como que você traz isso para o seu ambiente de trabalho. Perfeito. A educação neuroconsciente é a educação pelo exemplo. Como que eu vou ensinar o meu filho a ser respeitoso com as pessoas se eu não for respeitosa, com ele? Então, sintetizando, é isso, é educar pelo exemplo. E como a gente vem de uma educação tradicional, muitas vezes autoritária, punitiva, a gente precisa aprender. Como que eu educo com respeito? Né? Como que eu controlo muitas vezes os meus ímpetos violentos que eu estou só reproduzindo de uma educação tradicional? Então a educação neuroconsciente permite que eu olhe para os meus filhos, que eu entenda que eles são pessoas dissociadas de mim, que eles são pessoas próprias, né? Que eles têm os interesses próprios, que ele tem as paixões, os talentos próprios e que eu preciso só conduzir, né? Para que ele se expresse da melhor forma no mundo e que ele integre também no mundo dessa forma respeitosa que ele recebeu dentro de casa. Então a educação positiva, em síntese, ela é isso. E ela me transformou, porque ela me fez olhar para mim. Ela me levou a um autoconhecimento muito grande. Ela me levou também ao desenvolvimento de uma autoconfiança. E isso eu trouxe para cá. Então, com o mesmo respeito, né, que eu aprendi a ter, né, pelos meus filhos, eu trouxe aqui para dentro. Então, eu olho para a minha equipe com esse mesmo respeito, com esse mesmo olhar para a natureza do que aquela pessoa é de fato e como eu posso ajudá-la a expressar o melhor de si. Então, assim, tem muito a ver. Então, eu acho que hoje eu estar no papel de liderança também, né, que as pessoas terem acreditado em mim, foi muito em função desse amadurecimento e desse crescimento pessoal que veio, né, através dessa criação neuroconsciente que se refletiu aqui na empresa. Que legal, que bacana. Olha, a gente está chegando no final e, assim, Regina, toda vez que eu venho aqui, primeiro que o lugar é muito especial, todas as pessoas com as quais eu já conversei até hoje também são muito especiais. Isso mostra que realmente a Itaminas é uma empresa diferente, é uma empresa especial. E eu falo isso porque eu estou dentro de um mercado, né, de comunicação, mercado de nicho, aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte especificamente, e eu ouço isso a todo instante. A sua vida, né, hoje, você poderia dizer, para a gente finalizar aqui, a sua vida profissional, ela é complementar à sua vida pessoal? E depois eu te explico por que eu perguntei isso. Sim, diversas temáticas que a gente tocou aqui mostra muito como que está combinado, né, a vida pessoal e profissional. Eu sou uma pessoa assim que sou muito focada no trabalho, sou uma legítima capricorniana. Então eu tô aqui, né, pensando no melhor para o João e para a Lavínia, e tô lá também na vida pessoal pensando no melhor para a equipe, né, como desenvolvimento, assim como eu olho para eles. Então assim, é tudo muito conectado. Eu te perguntei porque eu senti isso inteiramente da Tuca,
do Alexandre, sim. do Hanner. O Thiago nem precisa falar, eu já conheço o Thiago de outros trabalhos dele e eu sempre percebi isso muito claro, muito claramente nele, essa vontade genuína, legítima que ele tem de sempre estar olhando para o próximo e tentando ajudar o próximo, mas é impressionante como isso fica claro aqui com todos vocês. Que Olha, ótimo, que para bom. lá de obrigado pela conversa, para lá de obrigado pela aula. Eu que agradeço novamente pela oportunidade, foi sensacional. Aqui é sempre muito legal. Pena que a gente sempre tem esse uma hora para começar e uma hora para acabar. Mas que não impede da gente retomar outros bate-papos, abordando talvez até os mesmos temas, mas com novidades. Você disse que a sua área é uma área que está em constante evolução, você fica o tempo todo. Exato, faço questão que você vá lá na pilha de rejeito a seco, né, conhecer também, aprimorar o método que a gente adota, que está nos tornando referência. A gente também tem muito ainda para conversar. Obrigado. Regina Rodrigues, igualmente. Gerente de Geotecnia da Itaminas. Chegamos ao final de mais um episódio deste Ao Pé da Mina. Tudo sobre mineração, sustentabilidade, negócios e gente. Um oferecimento de Itaminas, mineração que sustenta a vida, e uma realização de O Fator. Apuração, informação, opinião. Obrigado pela audiência e até a próxima.